PSTV, a nossa televisão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, permita-me só dizer-lhe que foi um gosto ouvi-lo falar da natalidade e saúde do Partido Social Democrata, por trazer aqui este tema e por ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, agora na pele de Primeiro-Ministro, uma semana atrás na pele de Secretário-Geral do Partido Socialista, a referir o tema da natalidade como um tema muito importante, referindo-se em concreto até a algumas medidas que o CDS já teve a oportunidade de apresentar aqui nesta Câmara, de serem chumbadas pelo Partido Socialista, como aquelas que dizem respeito aos direitos dos avós, mas fiquei esperançada que desta vez sim essas medidas possam vir a ser aprovadas e, portanto, dou-lhe as boas-vindas a este debate, a este tema. E espero que o Sr. Primeiro-Ministro também nos possa seguir ao CDS noutros temas que nos são caros. E por isso trago-lhe aqui o tema da agricultura e vou colocar-lhe um conjunto muito claro e preciso de perguntas sobre esta matéria. E a primeira é: no nosso programa atual dos Fundos Europeus da Agricultura, o PDR 2020, há 16 mil projetos parados e há cerca de 1,3 mil milhões de euros para aguardar, para pagar aos agricultores. Portanto, os agricultores esperam essa verba. A minha pergunta é se o Sr. Primeiro-Ministro vai ou não vai reforçar o atual programa. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, o atual quadro foi negociado oportunamente e nós estamos a cumpri-lo. Não o podemos reforçar nem diminuir, temos que o cumprir. Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Crestas, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, enfim, neste caso o senhor não chumbou na prova da frição, chumbou mesmo no exame. É que o atual quadro comunitário pode ser reforçado. De resto, o atual quadro comunitário foi objeto de um pedido de reforço por parte do Governo português e quando o senhor iniciou funções estava um pedido de reforço da comparticipação nacional dos 15% para os 20% e o seu Governo retirou esse pedido. A pergunta é: vai ou não vai reforçar? Obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Sra. Deputada, muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, conhece a proposta de reprogramação que o Governo apresentou em Bruxelas e que está a negociar em Bruxelas relativamente à reprogramação do conjunto do quadro financeiro. Muito obrigado. Sra. Deputada Assunção Crestas, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, depois não tem nenhum reforço neste momento pensado, nem nenhum pedido de aumento da comparticipação nacional, o que significa que provavelmente Mário Centeno leva a sua por diante e continuaremos a ter projetos à espera e agricultores à espera do seu dinheiro. Sr. Primeiro-Ministro, mas sobre o quadro que está neste momento em negociação em Bruxelas, está anunciado um corte de 15% naquilo que é o chamado segundo pilar da política agrícola comum, que não é igual para todos os países. Em Portugal corresponde a 50% das verbas que nós recebemos. Portanto, é importante, é muito diferente um corte de 15% em 50% das verbas ou em 20% das verbas, que é a média da União Europeia. A minha pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, é como é que pretende reverter esse cenário que é absolutamente negativo para o nosso país, para a modernização e para a sofisticação da agricultura. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terá reparado que há pouco, quando respondi às questões colocadas pelo Partido Socialista sobre os fundos comunitários, referi-me precisamente a essa questão da política agrícola. Nós temos um ligeiro reforço no primeiro pilar, nas ajudas diretas, e um corte significativo de cerca de 600 milhões de euros no segundo pilar. Em termos médios, nós temos no conjunto um corte entre 450 e 500 milhões de euros e, por isso, temos procurado continuar a diligenciar junto da Comissão e junto dos outros parceiros do Conselho, tendo em vista obter um melhor resultado. Esta semana, o Sr. Ministro da Agricultura já teve uma reunião com o Comissário Phil Hogan. Eu próprio irei falar com ele na próxima sexta-feira, quando ele vier a Portugal e visitará a Feira Nacional da Agricultura em Santarém, e temos mantido contactos. Bem sei que o atual mecanismo prevê a possibilidade de transferência de verbas do primeiro para o segundo pilar e, portanto, poderíamos parcialmente compensar o corte no segundo pilar, que tem a ver com o desenvolvimento rural, com o que aumentamos de transferências no primeiro pilar, mas julgamos que há outros mecanismos e devemos prosseguir essa negociação como temos vindo a fazer até agora, porque, como tive a oportunidade há pouco de dizer, há a atual proposta da Comissão
aumentando em 280 milhões de euros o conjunto da verba atribuída aos agricultores. Isso exigiria um aumento da comparticipação nacional em mais 763 milhões de euros, o que é um esforço muito significativo para o nosso orçamento nacional e, portanto, desejamos obter um melhor acordo com a Comissão Europeia. É um trabalho que iremos prosseguir, juntamente com o trabalho que estamos a desenvolver quanto à política de coesão, desenvolveremos também relativamente ao segundo pilar da PAC. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra ainda a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, na última negociação, precisamente do quadro financeiro atual, Portugal melhorou a sua posição relativa quer no primeiro pilar, quer no segundo pilar, e ainda teve um envelope financeiro adicional de 500 milhões de euros sem comparticipação nacional. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, o que eu queria e que creio que estamos todos aqui em condições de exigir ao Governo é que não aceite nenhum corte no envelope da PAC e que não aceite nenhum corte na agricultura portuguesa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, não é só a parte da agricultura que me preocupa e eu queria trazer-lhe um tema que me tem estado a preocupar e tem a ver com a evolução da nossa economia. E, mais uma vez, trago-lhe dados absolutamente objetivos. Quando olhamos para os rankings mundiais por onde seguiam, de resto, os investidores internacionais quando querem investir em algum país, verificamos que a posição de Portugal caiu em muitos desses indicadores. No World Economic Forum, em 2015, estávamos na posição 36. Em 2017, ficámos na posição 46. Descemos 10 posições. No Doing Business do Banco Mundial estávamos na posição 25, passámos para a 29. Mas se formos ao detalhe dos indicadores, nós vamos ver que, por exemplo, no acesso ao crédito passámos da posição 89 para 105, veja-se, e no indicador de começar negócios, e que nós costumamos dizer que somos a favor das startups e do arranque das novas empresas, passámos do indicador 10, da posição 10 para a posição 48, portanto caímos 38 posições. Sr. Primeiro-Ministro, o que tem a dizer sobre estes dados? Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor. Senhora Deputada, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, o que eu lhe posso dizer relativamente aos rankings é confrontá-los com a realidade. O investimento privado aumentou, o investimento direto estrangeiro aumentou, a criação de emprego aumentou, o crescimento da economia aumentou mais, foi o que mais subiu desde a adesão ao euro, tivemos o déficit mais baixo de todos, portanto o que eu lhe digo é que os resultados contrastam com os seus rankings. Quanto à comparação de negociações, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: se compararmos a última negociação do quadro anterior com a do quadro atual, nós agora estamos a discutir uma redução de 7% na política de coesão, quando tivemos uma redução de 11% na política de coesão, estamos a discutir uma redução, um aumento de, isto a dizer, a preços constantes. Em preços correntes estamos a discutir um aumento de 8%, quando antes tivemos um aumento de 3%, e relativamente a reposicionamento, nós também tivemos o reposicionamento agora. Hoje temos uma maior transferência per capita do que tínhamos no anterior quadro. Agora, o problema não é o problema da evolução relativa, é em termos absolutos. Nós temos vindo a melhorar esta negociação, mas ainda não estamos satisfeitos. E temos de continuar a prosseguir nas próximas semanas a negociação, quer para melhorar o nosso resultado na política de coesão, quer relativamente à PAC, como temos feito ao longo das últimas semanas. Muito obrigado, Sr. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a verdade é que os dados são objetivos, como são objetivos os números sobre o crescimento económico dos outros países. E é objetivo dizer-se que Portugal cresceu, é verdade, mas bem menos do que a média da OCDE, como bem menos do que a média da União Europeia. E países como Letónia, Polónia, Eslovénia, Hungria, República Checa, Estónia, Lituânia, Áustria, Suécia, Holanda, Finlândia, Espanha, Grécia, Alemanha e França, todos cresceram mais do que Portugal em 2017. Estes são os dados objetivos que nos preocupam, porque nós temos que crescer ainda mais do que os outros, já para não falar dos nossos vizinhos da Espanha ou da Irlanda, que estão sempre com números bastante mais positivos que os números portugueses. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, não posso deixar de tocar em outros assuntos muito relevantes. O senhor queimou a credibilidade do seu governo em duas áreas essenciais: a saúde e a educação.
Na saúde, nós continuamos com as falhas constantes aos doentes e aos profissionais, com as listas de espera crescentes para consultas e cirurgias, com serviços a fecharem por falta de enfermeiros e médicos, com os profissionais exauridos com horas extras e com falta de colegas qualificados com quem partilhar o trabalho. Na educação, o seu governo falhou com alunos, pais e professores. O ministro que afirmou no Orçamento de Estado, e cito, que ia defender radicalmente os professores, é o mesmo ministro que agora não foi capaz de dialogar e de encontrar uma solução, é o mesmo que fechou a porta a qualquer diálogo, pondo em risco os exames nacionais de acesso ao ensino superior. Sr. Primeiro-Ministro, o que é que vai fazer agora? Vai abandonar os professores e vai deixar os alunos em risco, ou vai passar por cima do ministro e encontrar um outro negociador? Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Dados objetivos. Portugal cresceu o ano passado acima da média europeia. Quando Vossa Excelência era Governo, crescíamos abaixo da média europeia. Dado objetivo. Segundo lugar, e relativamente à questão que coloca como os professores, já tive a oportunidade de responder a todas as bancadas, mas repetirei mais uma vez. O Governo, como é seu dever, negocia com todos os sindicatos, inclusive com a FENPROF, que Vossas Excelências tanto diabolizavam ainda há um ano. E negociamos de boa fé, de forma construtiva. E, portanto, numa negociação, o que é que nós fazemos? Apresentamos uma proposta. E apresentamos uma proposta para não só haver descongelamento, como haver uma contagem de uma parte importante do tempo que não foi contabilizado anteriormente. Não era só repor a funcionar o cronómetro, era recuperar tempo parado, perdido enquanto o cronómetro esteve parado. Perante isto, a resposta que tivemos foi uma resposta da intransigência. E a resposta da intransigência quebra o diálogo. Porque para o diálogo é necessário que Vossa Excelência pergunte, que eu responda. Ou que eu responda e Vossa Excelência pergunte. Agora, quando eu proponho e do lado de lá não há resposta, isto deixa de ser um diálogo, é um monólogo. Agora, a postura deste Governo é a que sempre foi, com todos os setores profissionais e, em particular, com os professores. Toda a abertura para a negociação. A repetição do monólogo da nossa proposta, sem qualquer contraproposta, isso, efetivamente, não é negociação, é prosseguir um monólogo e isso não faz sentido. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, posso então deduzir que o Governo, atuando de boa fé, mantém pelo menos a proposta dos 2 anos. Sim ou não? Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra, faz favor. Sr. Deputado, isso é óbvio. Nós apresentámos uma proposta negocial, a proposta negocial está em cima da mesa. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada, faz favor, Sra. Deputada Assunção Cristas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não foi isso que ouvimos. O que ouvimos é que então não havia nada. O que ouvimos é não querem negociar, então não há nada. Portanto, se nos está aqui a dizer que pelo menos 2 anos existem, já é um progresso. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me fazer-lhe uma pergunta sobre uma última matéria. Incêndios. Estamos a breves dias de 1 ano da tragédia de Pedrógão. E eu mantenho o meu compromisso, e mantive o meu compromisso, e cumpri-o, de todos 2 meses ir ao terreno observar aquilo que se estava a passar e os progressos. E verifiquei vários progressos, também verifiquei situações inadmissíveis. Desde logo, uma delas particularmente chocante, porque é a maior empresa de Pedrógão, uma empresa 100% exportadora, que faz aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro defende, que todos nós defendemos, que é aproveitar a biomassa florestal, aproveitar as infestantes para transformar em pellets. Um exemplo de economia verde, um exemplo de ajuda à limpeza dos terrenos. Neste momento está parada há 1 ano, com 30 postos de trabalho comprometidos, mais 300 indiretos que estavam na limpeza das florestas. Vou concluir como
é que é possível, Sr. Primeiro-Ministro, que este assunto não esteja resolvido, como também ainda há primeiras casas por resolver, já não falo das segundas, como ainda há casos de empresários que continuam a pagar o imposto de viaturas que estão ardidas, etc, etc. É preciso que tudo se normalize e é preciso que o Governo tenha capacidade e agilidade para também resolver estas matérias. E para terminar, porque estamos em Dia Mundial do Ambiente, o Sr. Primeiro-Ministro já me sabe dizer se é preciso avaliação ambiental estratégica para o aeroporto de Lisboa ou ainda não é desta? Muito obrigada. A palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Sra. Deputada, nós estamos numa negociação e o Governo não retirou a sua proposta negocial. O que o Governo não faz é um acordo unilateral. Eu faço uma proposta de um acordo consigo. A Sra. Deputada não aceita o acordo e quer que eu aceite e quer que eu ponha unilateralmente em execução aquilo que eu propus. Não, a negociação é eu proponho, a senhora aceita ou contrapropõe. E nós propusemos e a proposta está em cima da mesa. No dia em que os sindicatos quiserem retomar a negociação da nossa proposta, estamos abertos a isso. Agora, nós não retiramos a proposta, mas não a declaramos unilateralmente, porque isso não é um acordo, isso era uma medida unilateral. Ainda bem que falou desse tema que havia a falar apaixonadamente na televisão, para esclarecer o seguinte. O que se passa com a Inner Pellets é o seguinte. O Governo disponibilizou os 5 milhões de euros, que era a diferença entre aquilo que a Inner Pellets recebia do seguro e aquilo que é o valor dos prejuízos. Acontece que, por factos que nada têm a ver com a relação com o Governo, mas com a vida comercial dessa empresa, foram penhorados os 7 milhões de euros que a empresa recebeu do contrato de seguros. E, portanto, quem está em falta não é o Governo que disponibilizou os 5 milhões de euros. O que acontece é que, no âmbito próprio do direito privado, e Vossa Excelência é uma emérita doutora em Direito Civil, peço para concluir, Sr. os credores penhoraram o crédito da empresa sobre as companhias de seguros. E, por isso, a empresa não tem os recursos necessários. E não compete, naturalmente, ao Estado substituir-se àquilo que são as verbas que foram disponibilizadas pelas companhias de seguros e que foram executadas pelos credores. Esta é a realidade, Sra. Deputada.